fria, mas graças a Deus que Deus ele aquece o nosso coração, ele aquece a nossa fé para que nós não esfriemos, né? Muitos estão esfriando, vocês já notaram? Já estão retrocedendo, já estão trocando esse lugar aqui pelo fogão a lenha, pela lareira, pelo ar-condicionado, sei eu o quê. Eu não troco esse lugar aqui por nada, irmãos. Além do mais, que é só 2 vezes por semana. Eu acho pouco. E nós precisamos acender a fogueira do nosso coração, que é a alegria do Espírito, né, irmãos? A presença de Deus na nossa vida. É tão gostoso estar na presença de Deus, né? Não que nós não estamos o dia todo, né? Deus que a gente levanta pela manhã, Deus já está ali, né? Temos a presença de Deus. Mas no culto, né? No santuário é diferente, porque de todos os lugares, né? De todos os bairros, Deus escolheu aqui o bairro São Pastor para colocar o nome dele aqui, e para que o nome dele fosse adorado, né? A gente construiu esse santuário, e aqui nós ouvimos os ensinamentos, a palavra de Deus, e fazemos as nossas orações ao Senhor, e Ele responde, e Ele nos abençoa, né, irmãos? Fala conosco, isso é maravilhoso, né? É a comunhão que temos que ter com Deus, e Deus certamente vai derramar da sua graça nessa noite. Sinto não ver aqui todos os irmãos, certamente tem um motivo especial por não estarem aqui hoje, né? Que Deus abençoe eles aonde eles estiverem, em nome do Senhor Jesus. Também no dia de ontem, né? A família do seu Francisco se despediu dele, Deus deu descanso para ele, nós estávamos orando, o pastor Telmo chegou a fazer 2 visitas a ele no hospital, né? Aprove a Deus recolher, e é assim, irmãos, a Bíblia diz que tudo há um tempo, né? Determinado por Deus. Então temos que aproveitar esse tempo, né? O que a gente puder, né, irmãos? Aproveitar na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, plantando, semeando coisas boas, a amizade, a paz, o amor, o perdão. É isso que vamos colher, né? Porque tudo que o homem planta, ele colhe. Então vamos semear amizades, perdão, amor, tudo que estiver ao nosso alcance, temos que fazer segundo as nossas forças, né, irmãos? E nessa noite nós vamos meditar na palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a pesca maravilhosa. Que mensagem tremenda, né, irmãos? Só de falar já treme o coração da gente. A pesca maravilhosa. Com Jesus tudo é maravilhoso, né? Sem Ele é uma noite de frustração, não é verdade? Uma vida inteira de frustração, né? Uma vida inteira. Eu vivi 24 anos, irmãos, uma vida de frustração. Não tenho saudade nenhuma desse tempo. Amém? A alegria da minha vida foi depois do batismo, depois que eu tive o encontro com Jesus. Tudo mudou, tudo foi transformado. E só tenho coisas boas para contar. Deus é maravilhoso. Transformou a minha vida e eu só tenho a agradecer ao nosso Deus. Assim como vocês, né, irmãos, que já tiveram a experiência de nascer de novo, de ter esse encontro pessoal com o Senhor. Esse texto vai falar, irmãos, da pesca maravilhosa e do encontro de Pedro com o Senhor, o chamado dele, né, para a obra missionária. Então, Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estando ele junto ao lago de Genezaré, viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouquinho da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança-te as redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes que rompiam-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros e do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, pois eu sou um homem pecador.
pois à vista desta pesca que fizera, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Bendito és tu, Senhor, Criador dos céus e da terra. Teu é o poder, tua é a glória. Só o Senhor pode fazer isso, transformar o coração do ser humano. Faz isto nesta noite, Pai. Mexe com o nosso coração, com as nossas emoções. Multiplica a nossa fé, cura as nossas enfermidades, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento. Traz alegria e regozijo às nossas vidas nesta noite, transformando, Senhor, as noites escuras em um tempo de glória, em um novo tempo. É o que eu te peço no santo nome de Jesus e te agradeço. Amém? Podem sentar. Então meditemos agora na palavra do Senhor. Aleluia. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Que mensagem maravilhosa. Ou melhor dizendo, que Jesus maravilhoso é esse, né? Chega na hora certa e já transformando tudo, né? É desse Jesus que nós vamos falar nessa noite, do meu Jesus, do seu Jesus. O Senhor que chega na hora, não chega antes nem depois, mas Ele vem com o seu poder para fazer mudança, para trazer transformação. É isso que esta mensagem, irmãos, nos remete nessa noite. Em primeiro ponto, em primeiro lugar, a gente encontra Jesus aqui na beira da praia, uma grande multidão querendo ouvir a palavra de Deus. Então aquela multidão, ela tinha fome e não era de pão. Tinha aquela outra multidão que queria pão, né? Essa aqui não. Essa aqui tinha fome da palavra de Deus. Eu acredito que é essa multidão que está aqui hoje, né? Quantos têm fome da palavra de Deus? Então eles vinham para ouvir a palavra de Deus, e Jesus ensinava, porque para isso ele veio, né? Para ensinar o caminho aos pecadores, e Jesus fez isso com muita propriedade, sendo ele o Senhor e Mestre. Louvado seja Deus. E perto da praia estava aquela grande multidão, estava o Senhor Jesus ensinando aquela multidão o caminho do amor, o caminho da compaixão, da misericórdia, o caminho do Senhor. E perto da praia estavam ali os pescadores, lavando as suas redes, consertando as suas redes. E Jesus escolheu um dos barcos. É interessante, né? Que ele escolhe o barco do Simão, né? Por isso que eu amo a doutrina da eleição, irmãos. A doutrina da eleição, ela vai nessa direção. Escolheu a vida de Simão, escolheu o barco de Simão, porque ele havia escolhido Simão. Simão foi um escolhido, um eleito de Deus. E ele escolhe dos dois barcos, havia dois barcos. E ele escolhe qual barco? O barco do Simão. E ele pede para o Simão, né? Licença, autorização para entrar no barco e sentar ali. E ele entrou no barco, sentou no barco e continuou ali sentadinho, ensinando a multidão que estava em pé na beira da praia. Depois, então, do seu sermão, depois que ele acabou de ensinar a multidão, então agora ele vai se dirigir ao dono do barco. Ele vai falar a Simão, o qual havia pescado a noite inteira e não havia pegado nada. Jesus, né, com aquela mansidão dele, né, com aquela grandeza de poder e sabedoria, disse: Simão, vamos pescar. Imagina, irmãos, imagina só, que maravilha, né? Jesus se revela desta maneira, irmãos. Uma maneira tão graciosa, tão amorosa, mas tão poderosa também, que confunde a gente. Jesus foi parar no barco dele, né, naquele barco, o barco da frustração. Eles haviam pescado a noite inteira, muito esforço, muito trabalho, né, e estavam ali, lavando as redes pela manhã. E Jesus vem, né, aquele mestre, o professor, né, aquele professor aparece ali ensinando e fazendo discípulo. De repente aquele professor convida ele para pescar. Vamos pescar? Vamos lançar as redes, Pedro? E Pedro é um profissional, ele tinha até um sócio, né? Era uma grande empresa. Então, disse para Pedro: faz ao largo e lançai as redes para pescar.
no verso 4. Respondeu Simão Pedro: Mestre, havemos trabalhado a noite inteira e nada apanhamos, mas sob a tua palavra vamos lançar as redes. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Que maravilha, né, irmãos? O que a gente aprende com Jesus? Eu fiquei orando, meditando nesta palavra, conversando com o Espírito Santo. Espírito Santo, por quê? Por que o Senhor fez esse grande milagre? Por que o Senhor operou esse grande milagre de encher 2 barcos de peixe? O que tem de maravilhoso nisso? Irmãos, vocês não fazem isso depois de uma leitura das Escrituras? Eu faço assim. Depois que eu leio e não entendo quase nada, fico sem entender nada, leio de novo e começo a fazer perguntas. Porque quando eu estou lendo, eu não estou sozinho. Tem um ser ali comigo. Tem a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Ele está ali para abrir os meus olhos, para me fazer entender. Eu digo: Espírito Santo, o que tem aí que eu não consigo ver? Abra os meus olhos. O que tem de tão interessante nesta mensagem? Porque o Senhor multiplicou, porque o Senhor fez com que os 2 barcos se enchessem de peixes. Irmãos, é maravilhoso quando a gente conversa com Deus. Parece uma loucura, né? Conversar com aquele que tu não está enxergando. Isso é fé. Isso é ter certeza que Deus existe e que Ele está aqui. Isso é fé, irmãos. Eu faço assim, eu converso, eu tenho certeza que o Espírito Santo está comigo. E a certeza que eu tenho é que eu tenho resposta. Ele fala. E o Espírito Santo me revelou o porquê. E isso é maravilhoso. Quando Deus revela, né? Quando Deus mostra. Isso é maravilhoso, irmãos. Irmãos, Deus, o Senhor, é aquele que supre, né? Cada uma das nossas necessidades em glória. Está lá, Filipenses 4,19. O Senhor é quem supre cada uma das nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. E é assim que Ele se revela a Pedro. É assim que Ele vem na vida de Pedro. De uma forma assim extraordinária, fazendo um milagre, se revelando assim, mostrando o seu poder, sua grandeza, a sua capacidade. Do que Pedro mais dependia, irmãos? Porque ele multiplicou os peixes, porque ele fez esse grande milagre. O que o Senhor está ensinando para nós nessa noite? Do que o Pedro mais dependia era disso. O peixe, ele era pescador, ele precisava de peixe. Por que ele precisava dos peixes? Porque o peixe era o seu salário. Ele tinha que alimentar a sua família. Ele tinha que viver daquilo, ele vivia daquilo. Ele dependia daquilo. Ele dependia do peixe. Era o salário dele. Era o que colocava pão na mesa dele. Era o peixe, ele vivia da pesca, ele era um pescador. Olha como é lindo, irmãos. Faça a pergunta para o Espírito Santo. Pergunta para o Espírito Santo. O que quer dizer isso? O que o Senhor quer dizer com isso? E o Espírito Santo me revelou, irmãos, uma palavra simples, mas poderosa. E é disso que nós precisamos, da revelação da palavra de Deus. Aquilo que Pedro mais dependia, irmãos, que era o peixe, que era a sua sobrevivência, que era o seu salário. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é justamente isso. Aquilo que tu mais depende, né? Daquilo que tu depende para sobreviver, para trazer alegria à tua família, alegria ao teu coração, sou eu que dou. Está no meu poder. Sou eu que posso multiplicar. Sou eu que posso colocar no teu barco. Veja só, uma revelação simples, mas maravilhosa. Uma verdade extraordinária. Pedro precisava da alegria. Pedro precisava do salário. E Jesus está dizendo: eu posso fazer isso. Eu posso dar o teu salário. Eu posso colocar pão na tua mesa. Eu posso trazer alegria no teu coração. Quem pode fazer isso, encher a tua vida, sou eu. É isso. Só Jesus, irmãos. É Ele. É Ele. Nós dependemos dEle. Do que adianta o Pedro ter um enorme barco de pesca,
as melhores redes, né? Os melhores profissionais, os melhores trabalhadores, os pescadores mais hábeis, e não ter a bênção de Deus. Foi isso que o Espírito Santo me disse, irmãos. Nós podemos ter tudo, mas tudo mesmo. Podemos ter dinheiro, podemos ter abundância e ter riqueza, podemos ter as melhores coisas, mas se nós não tivermos a bênção de Deus, nós podemos ter o melhor casamento, mas se não tiver a bênção de Deus, ele vai ruir, ele vai romper. Nós podemos ter os melhores filhos, mas se os nossos filhos não estiverem debaixo da bênção de Deus, irmãos, eles vão se perder. Olha que revelação maravilhosa. Simples, é verdade, mas é extraordinária. Foi o que Jesus me revelou. Sou eu que coloco alegria no teu coração, sou eu que coloco pão na tua mesa, sou eu que abençoo o teu salário. Não é os outros, não é o outro, não vem de outro lugar. Olha só, Pedro, a noite inteira, empreendeu todo o teu esforço, não foi? Os empregados aí, os teus sócios, fizeram tudo o que estava no alcance de vocês. O que deu? Deu em nada, tá vendo? Sem mim, nada podeis fazer. Eu sou o segredo. Entendeu, irmãos? É a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dor. Sem a bênção de Deus não adianta, é inútil levantar de madrugada. Comer o pão que penosamente granjeaste. Lá está lá o Salmo. Né? Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não edificar a casa, se Deus não for o centro na nossa vida, se Ele não for prioridade na nossa vida, irmãos, vamos ter noites e noites e noites de frustrações. De frustrações. A igreja toda tem que saber disso. É o que Jesus está dizendo, irmãos. É o que Deus colocou no meu coração, é o que o Espírito Santo me revela. Não adianta, nós podemos ter tudo, mas se nós não tivermos a bênção de Deus, nós não temos nada. Nós não temos nada. Nada e nada. Aleluia. Pedro, ele era um profissional, mas ele viu, ele obedeceu ao Senhor. A Bíblia diz que ele responde, né? Sob a tua palavra lançaremos a rede. Ele foi humilde, ele foi obediente à palavra do Senhor. Amém? E ele pegou e fez conforme o Senhor tinha ordenado. Isto aqui é um ensinamento para nós, irmãos. Se nós fizermos, né, o que Deus tem ordenado, vai dar tudo certo. Amém? A bênção vai vir. A bênção da multiplicação, a alegria, a restauração. É só nós fazermos o que Ele está mandando. O problema das pessoas, irmãos, não é vir à igreja. O problema é não obedecer. Porque não adianta eu vir à igreja, ouvir a mensagem, e a mensagem entrar num ouvido e sair no outro. Eu tenho que pegar a mensagem e aplicar na minha vida. Jesus falou comigo isso. Eu tenho que aplicar. E quando Pedro aplicou a palavra, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Eu vou obedecer. Eu quero ver o que vai dar. Em outras palavras, né? Mas ele não duvidou assim. Estou dizendo eu. Ele pegou e lançou a rede. Qual foi o resultado, irmãos? A Bíblia diz que foi extraordinário. A Bíblia diz que a pesca foi grande. Pegaram grande quantidade de peixe que rompiam as redes. Como é bom obedecer. Esse é o sucesso da pescaria. Entendeu? Como é que nós vamos pegar as bênçãos de Deus? Como é que nós vamos ser abençoados? Quando nós fizermos o que Ele está mandando. Quando nós obedecermos ao Senhor. Eu sei que tem mandamentos aí que é bem difícil, né, irmãos? Mas com a ajuda de Deus, vai. Mas nós precisamos orar mais. Orar mais, irmãos. O período que eu tive ali na casa das minhas duas filhas, na casa da Thailise, ela contou para mim uma experiência que ela teve de oração. E eu fiquei feliz. Digo, filha, esse é o segredo. Esse é o segredo. Continua orando, que Deus vai te mostrar coisas. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar a direção, o rumo. Deus vai dizer o que fazer. Irmãos, nós temos que
consultar mais a Deus, orar mais ao Senhor. Antes de fazermos qualquer coisa, nós temos que falar com Deus. Orar, Senhor, é da tua vontade isso aqui? Esse negócio, este empreendimento, este namoro, esse casamento, a compra, a aquisição dessa coisa, vai ser bênção, vai me trazer dor de cabeça, desespero. Senhor, confirma para mim, Senhor, me dá um sinal. Com toda certeza Deus vai mostrar se é para nós ou não, irmãos. Porque nós temos que crer em Deus, irmãos, assim como eu falei. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu tenho certeza que tem alguém comigo aqui. O Espírito Santo está aqui, para me abrir os meus olhos, para abrir o meu entendimento, para que eu entenda a boa e perfeita vontade de Deus. Mas eu também tenho que crer que Ele está comigo. E como eu faço? Falando com Ele. Espírito Santo, me ajuda a entender. O que quer dizer isso? O que tem de tão extraordinário nisso? E o Espírito Santo vai mostrar. E veja só, irmãos, é esse relacionamento que nós temos que ter com Deus, essa intimidade que nós temos que ter com Deus, porque o Espírito Santo é uma pessoa, entendeu? Nós podemos falar com Ele, e Ele vai nos orientar, e isso vai fazer o quê, irmãos? Vai fazer com que a nossa fé seja fortalecida, não vai haver dúvida, porque eu tenho resposta direta de uma pergunta que eu fiz a um ser que eu não vejo, e ele se torna real pela resposta que Ele dá. Quando o Espírito Santo mostra e age, nós temos mais convicção e mais certeza de que Deus existe, de que Deus está conosco. Nós temos que ter experiências com Deus, irmãos. O mundo espiritual é tão real quanto o nosso aqui. Nós não podemos viver a parte do mundo espiritual. Nós temos que viver essas duas coisas. O mundo físico e o mundo espiritual. Entendeu? Porque é o mundo espiritual que rege o mundo físico. Não é? Então, nós somos totalmente dependentes de Deus, irmãos. E Jesus, o Espírito Santo me revela isso. Esta palavra maravilhosa. É Ele, irmãos, que supre as nossas necessidades. É Ele que chega nas horas mais difíceis. Pensemos na vida de Pedro, um trabalhador que precisava e dependia da pesca. Uma noite inteira, trabalhando, se esforçando. Talvez uma noite fria, não sei, não falou. O texto não fala se estava garoando ou não, não é? E ele estava lá. E ele pescou a noite toda. O que ele estava fazendo? Trabalhando, buscando o sustento da sua família. Honrando o seu papel de pai, marido, né? Esposo. Lá estava ele. Aleluia. A noite inteira. Mas pela manhã, né? Como diz o Salmo 30, né? O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem no amanhecer. Deus tem um novo amanhecer para todos nós, irmãos. Quando nós nos sentirmos totalmente cansados, né? Depois de bastante esforço, bastante trabalho, né? Já com as redes no chão, o Mestre vai chegar. Ele chega, trazendo um novo dia, trazendo um renovo, trazendo alegria. É isso. A chegada de Jesus é isso. Ele vem para transformar aquele momento difícil na vida do Pedro. Pedro está lá, com as mãos para baixo, uma noite inteira e não deu em nada. Jesus diz, opa, não é assim. Vem comigo, que eu vou fazer com que a tua vida veja milagres. Aleluia. Jesus é maravilhoso, irmãos. Enquanto eu meditava nessa palavra, o meu coração se alegrava. Alegria, a realização, o sucesso está em Jesus. Não tem outro. Por isso nós temos que amar a Ele, nos dedicar a Ele, servir a Ele com mais intensidade, fazer orações dizendo, Senhor, desperta o meu coração, coloca disposição nele, que o meu louvor seja um louvor voluntário, não seja forçado. Desperta, coloca vida, Senhor. O Senhor merece toda a honra, toda a glória. E eu estou tão para baixo. Eu estou tão desacreditado, Senhor. Eu estou apagado, Senhor. Acende a minha vida. Eu quero te servir com alegria, com entusiasmo. Vem, Senhor. Vem para transformar esse tempo difícil, essa noite de frustração na minha vida.
E Jesus vem, irmãos, como veio na vida de Pedro. Aleluia. Acredito que naquele dia, irmãos, Pedro não teria nada para contar se não fosse Jesus. Vocês não concordam comigo? Como seria o relatório dele ao chegar em casa? Seria o mesmo. Ele ia chegar triste, cabisbaixo, ia conversar com a esposa, com os filhos. Poxa vida, trabalhamos a noite inteira. Não pegamos nada essa noite. Hoje não tem nada, não tem alegria, não tem nada para contar. E Jesus chegou e mudou aquela história. Mudou o futuro dele, mudou o testemunho dele. Agora Pedro vai ter o que contar. Amém? Vai ter alegria, vai ter testemunho para contar. E é isso que Jesus faz, irmãos. Ele transforma a nossa tristeza em alegria para nós darmos testemunho. Foi Ele que operou um milagre. Foi Ele que fez. Amém? Quantos testemunhos nós temos, irmãos? De noites, ou dias, meses de espera, de frustração. E de repente Deus entra em cena, Deus entra na história e muda a história. E nós começamos a dar testemunho. E é isso que Deus faz, é isso que o Senhor Jesus faz. A presença dEle traz alegria e traz transformação, irmãos. Por mais que seja difícil o seu dia, a sua noite, o seu mês, a sua semana, eu digo para você, não desista. Continue esperando na graça e na providência de Deus. Jesus, Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua igreja, e é Ele que tem cuidado de nós, né, irmãos? O Senhor Jesus, Ele tem a responsabilidade pela sua igreja. Em 1 Pedro 5,7, diz que é para nós lançar sobre Ele todas as nossas necessidades, não é? Lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. É essa partezinha que eu gosto. Porque Ele tem cuidado de vós. Então é o Senhor é quem cuida de nós. Como aquele Pai amoroso. Ele cuida de nós, irmãos. E Filipenses 4,19 diz que Ele supre cada uma das nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos que fazer isso, esperar no Senhor, confiar no Senhor. Ele se revelou na vida de Pedro, irmãos, de uma maneira extraordinária. Veja só, Pedro não conhecia Jesus. Pedro aqui pela primeira vez ele vai conhecer Jesus, ele vai ter um encontro com Jesus. E Jesus, perceba que é Jesus que se revela para ele, que se mostra para ele. E se mostra de uma maneira extraordinária, já trazendo um milagre na vida dele. Já transformando a tristeza, tirando a tristeza e trazendo alegria. Não é? Ele já entra transformando já a vida do apóstolo Pedro. E ele faz o que o Senhor Jesus ordena, e o resultado é positivo. A Bíblia diz que uma grande quantidade de peixe rompiam as redes, eles tiveram que chamar os companheiros e trouxeram os barcos e encheram os 2 barcos de peixe, e os peixes eram um volume tão grande que quase os barcos iam a pique, afundavam. Veja só, irmãos, isso fala da grandiosidade da bênção de Deus, né? O propósito da bênção de Deus para as nossas vidas. É isso que Jesus tem para nós, irmãos. Quando Ele vem com abundância. Ele vem para suprir a nossa necessidade, a nossa carência, a nossa deficiência, seja física, financeira ou espiritual. O Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. Se é no relacionamento, se é financeira, se é na área do físico ou na doença, não importa. O Senhor vem e vem com poder para transformar aquele momento ruim, aquele momento difícil, em um tempo, né, de alegria. Em um tempo de alegria. É isso que o Senhor Jesus faz, meus irmãos. Mais que isso, qual é o propósito desse grande milagre na vida do apóstolo Pedro e dos seus amigos, Tiago, João e André? Olha só no verso 8, a Bíblia diz que vendo isto, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, pois eu sou um homem pecador. Esse é o propósito do milagre, irmãos. Fazer com que o homem caia de joelhos aos pés do Senhor Jesus. Esse é o propósito do milagre. Por isso Deus opera grandes milagres. Por isso Ele se revela de uma maneira assim, sobrenatural, não é? Para não deixar dúvida.
para que, ao contemplarmos o poder de Deus, não resta outra coisa, senão cairmos de joelhos aos pés do Senhor Jesus, reconhecendo que Ele é o Senhor. O Senhor. Veja que aqui já mudou a conversa do Pedro. Como é que ele chama Jesus ali no verso... deixa eu ver aqui. Quando, no verso 5... Respondeu Simão, mestre, havendo trabalho. Ele chama Jesus de mestre. Por quê? Porque ele viu Jesus ensinando na praia, ele achou que Jesus era apenas um professor que andava por ali. Né? Mais um, né? Porque tinha os montes naquela época. Professor para tudo que é lado. Aparece mais um professor, mais um mestre ensinando na beira da praia. Mas diante daquele grande milagre, ele não tem como contestar. Diz, esse professor é diferente. Não, esse não é igual aos outros. Isso não é um tagarela aí que conversa, promete, que nem político, né? Esse é o verdadeiro. E a Bíblia diz, irmãos, que diante daquele grande milagre, não tem como a pessoa ficar sem dar um sinal, uma resposta. E eu entendo então que é por isso que o Senhor faz este grande milagre na vida dos seus discípulos. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi assim que Jesus veio na minha vida. Ele operou um grande milagre, de forma que não teve dúvida. É assim que Deus opera, meus irmãos. Pedro, ele tinha certeza que não tinha como pescar, não tinha como dar peixe. Ele tinha certeza absoluta, mas Senhor, eu tirei a noite aí. De dia não dá peixe. Eu tive a noite aí, Jesus, melhor ainda. Melhor ainda. Eu prefiro assim, quanto mais difícil, para mim é melhor. Porque é o meio pelo qual tu vai crer de verdade. Amém. O nosso Deus, irmãos, é esse Deus, o Deus do impossível. Jesus está se revelando assim. Ele é o Deus do impossível. Quando as pessoas dizem não dá, ele diz então, vamos ver se não vai dar. Vai dar. E Jesus vai e faz dar tudo certo. Só que aqui no verso 8 ele cai aos pés do Senhor Jesus. Não é? Com o coração tremendo, acredito eu, ou todo trêmulo. Vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Ele cai de joelhos aos pés do Senhor Jesus. E ele chama agora Jesus de Senhor. Veja que ele já mudou aqui a maneira de tratar com Jesus. Lá no 5 ele chamou de mestre. Ô professor, aqui ele está chamando de Senhor. Por quê, irmãos? Por que mudou a concepção dele? Porque ele viu a grandeza e o poder de Jesus. As pessoas, os pecadores nunca vão cair aos pés do Senhor e nunca irão confessar Ele de Senhor da sua vida sem que primeiro prove o milagre, o poder de Deus na sua vida. O poder de Deus precisa nos impactar, entendeu? O poder da grandeza de Deus, do sobrenatural de Deus. O raciocínio de Pedro ficou meio que conturbado. Ele não teve como raciocinar com a lógica humana. Isso não faz sentido. Como pode? Eu tirei a noite ali. Eu e todos os trabalhadores, 2 barcos pescando a noite inteira. Nós lançando rede, e não pega nada. E sobre a palavra desse homem, que homem é esse? Não é? Sobre a palavra dele, ele nos ordena lançar a rede. A gente lança a rede e as redes se enchem de peixe. Quem é esse? Esse é Jesus, né? É esse que tem o poder sobre o mar e sobre a criatura. Esse é Jesus. Então ele se manifesta desta maneira, irmãos. É algo extraordinário, é algo diferente, não é comum. E é assim que Deus vem nas nossas vidas. É assim que Deus cativa o nosso coração, irmãos. Porque a salvação é um milagre. A salvação é um milagre, é algo sobrenatural. Deus nos impacta com o seu poder e a gente fica assim como Pedro, extasiado. Não é? Cai de joelhos. Pedro caiu de joelhos e disse, Senhor, retira-te de mim porque sou pecador. Talvez Pedro achou que ia morrer. Não é? Ele viu ali os seus pecados. Veja só o encontro do homem com Jesus, né, com Deus. O que ele vê, né? Ele vê a sua fraqueza, o seu pecado, a sua pequenez. E ele então suplica.
Aleluia. E todos os amigos de Pedro, a Bíblia diz que à vista deste milagre, eles se admiraram, não é? Se apoderou deles a admiração de todos os companheiros do apóstolo Pedro, se bem como Tiago, João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Aleluia. Então Jesus veio na vida de Pedro dessa maneira, realizando este grande milagre, mostrando que Pedro não tinha que se preocupar agora com outras coisas, porque ele era a solução para todas as coisas. Veja só, irmãos, o Senhor vem na vida de Pedro para mostrar, para se revelar a ele que ele é maior do que tudo aquilo que ele dependia. Não é? Do que dependia Pedro? Da sua profissão, da pesca. E Jesus encheu o barco dele. Tá vendo, Pedro? Comigo não vai ter problema. Eu encho o teu barco. Tu não tem que depender desses peixinhos aí, não. Eu sou maior que esses peixes aí. Eu mando neles, eu ordeno sobre eles. E eles me obedecem. O mar, o peixe, tudo me obedece. Entendeu, Pedro? Tá vendo, Pedro? Quem sou eu? Eu sou esse aí. Eu tenho poder sobre o mar, sobre os animais. Eu sou esse aí. Tu não precisa mais depender de peixes para viver. Amém? E é isso que Jesus fala para a gente nessa noite, irmãos. Nós não precisamos de nada, nós só precisamos de Deus. De Deus. Pronto. Pronto. Do que aquela mulher mais precisava, aquela mulher samaritana, quando ela foi buscar água? Do que ela mais precisava, irmãos? Ela precisava de um milagre, não é? E ela procurava em outras fontes, a realização em outras fontes. Mas quando ela teve um encontro com Jesus, acabou. Ela parou de procurar. Entendeu? Procurar felicidade, realização em outras coisas, entendeu? É frustração. E o que tem de gente aí, né, vivendo uma vida inteira de frustração. Não, hoje eu não tenho tempo para ir na igreja, eu não tenho tempo para ouvir Jesus, porque eu estou muito ocupado, eu estou atarefado, eu estou fazendo um curso atrás do outro, eu vou ficar muito rico, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ser muito feliz. Quem disse isso? Não tem como ser feliz sem Jesus. Não tem casamento feliz sem Jesus. Não tem relacionamento. Não tem família feliz, abençoada, unida sem Jesus. A gente vê por aí, está a prova diante dos nossos olhos. É só a gente olhar para o lado. As pessoas vivem uma vida inteira de frustração, mas não querem obedecer. Não querem se submeter. Não querem abrir mão disso. Abrir mão daquilo. Na igreja tem muitas regras, tem muitos mandamentos. Eu tenho que cortar isso, eu tenho que cortar aquilo. Não, eu vou deixar de ser feliz assim. E as pessoas não querem. Entendeu, irmãos? E estão buscando água em fontes rotas. Estão deixando as águas da vida, que é o Senhor. Então, meus irmãos, Jesus vem, se revela a Pedro desta maneira. Milagrosamente, ele cai aos pés do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus chama, aqui aponta só o chamado de Pedro, mas nos evangelhos, Mateus capítulo 4 e Marcos capítulo 1, a gente vê que Jesus chama os quatro, André, que é o irmão de Pedro, e Tiago e João. Interessante, irmãos, que eles, depois de arrastarem o barco para a praia, a Bíblia diz que eles deixam tudo para seguir Jesus. Aqui é que está o segredo também, ó. Não é? Aqui que está o sinal, né? O verdadeiro sinal da transformação, do encontro do homem com Jesus, da convicção que ele tem. Quando ele vê Jesus, esse Jesus que se revela desta maneira, dizendo: eu sou o que supre todas as tuas necessidades. É de mim que tu vai depender daqui para frente, não é? Jesus se revela assim, e Pedro cai de joelho, e os seus companheiros também, e eles têm a convicção, e a prova está no verso 11, porque eles largam
Tudo. Tudo. Não alguma coisa. E esse é o segredo do Evangelho, irmãos. Não é? Esse é o segredo. Esse é o chamado de Jesus. Temos que largar tudo. Tudo. Eles largaram tudo. Largaram a pesca, nunca mais Pedro foi pescar. Só lá depois, no finalzinho, né? E seguiram Jesus. Esse é o sinal do encontro do homem com Deus. Ele deixa tudo. Por quê? Porque ele é impactado pelo poder de Deus, irmãos. A vida dele é transformada. E de agora em diante ele se torna um seguidor de Jesus. Pedro, desta hora em diante, ele se tornou um seguidor de Jesus, um discípulo. Mais adiante lá, Jesus escolhe ele como apóstolo. Lembra? A escolha dos 12 apóstolos. Aqui eles são apenas discípulo, seguidor. Lá mais adiante, Jesus vai dar um outro ministério para eles, que é o ministério apostólico, né? Ele escolhe 12, ou melhor 11, né? Porque um se extraviou. Então, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos, enquanto eu orava e meditava nessa tarde sobre esta pesca maravilhosa. Além de saber, né, nós como cristãos que somos, saber que Jesus é tudo isso, não é? Nós sabemos disso, porque nós tivemos os nossos olhos abertos, o nosso coração transformado, e que nós dependemos dele para viver, não é? Para ser feliz. Se nós abrirmos mão, se nós deixarmos o caminho, se nós negarmos a fé, nós temos a convicção, nós temos a certeza de que tudo o que vamos fazer a partir desse momento vai dar errado na nossa vida, porque nós então estaremos nos afastando daquele que pode, daquele que tem todo o poder, não é? Daquele que pode nos guardar, pode suprir as nossas necessidades, e nós não fizemos isso, nós permanecemos aqui, e entendendo, meus irmãos, que em Cristo Jesus, né, é a melhor parte, é o melhor lugar, e que fora dele não há vida, não há salvação, não há segurança. O Espírito Santo nos convence disso, e nós sabemos da consequência terrível que é, né, desviar do caminho, deixar de crer e viver uma vida mundana, né? O pior de tudo é isso, o que vai o resultado que vai nos levar de tudo isso, se tivermos esta decisão de abandonarmos os caminhos do Senhor, por brabeza, por rebeldia, ser eu, por ira, pelo que for, deixar de ser fiel a Deus e se perder. Mas o Senhor nos chama para vivermos uma vida de comunhão com Ele, e não importa, irmãos, o que vamos passar, não importa o que vai acontecer, Deus irá conosco em todos os caminhos e irá suprir todas as nossas necessidades. Esta é a certeza que temos que ter no nosso coração, irmãos. Amém? Estas experiências, a primeira experiência do novo nascimento, e depois experiências que vamos ter na caminhada com Deus. Amém? Temos que continuar firme no nosso propósito. O que a gente tem assistido nas redes sociais, né? É uma vergonha, né, irmãos? De aquelas pessoas que se dizem cristãos, né? Estão sendo hoje denunciadas por estrupador, por bandidos, violentador, pessoas que carregam Bíblia, pessoas que congregam em uma igreja, pessoas que têm cargo dentro da igreja, né? Pessoas que estão ali para proteger, aconselhar. Eles se revelam como predadores, como lobos. Isso é uma tristeza, não é? Mas infelizmente é o que estamos vendo. Este é o cenário, né? A gente tem as redes sociais aí para a gente assistir. Então nem tudo que reluz, né? Nem tudo que brilha, né? O verdadeiro discípulo do Senhor, irmãos, e a marca dele é esta, uma das marcas é essa, ele larga tudo. Aqui quando diz largou tudo, claro, eles estão largando os barcos e as redes, e o seu pai, né? Estão largando o trabalho,
Só que literalmente não é isso que Deus está mandando, né? A gente largar o trabalho, muito pelo contrário, a Bíblia ela nos ordena a trabalhar, né? Não está mandando, ó, a partir de agora eu não vou trabalhar mais. Não é isso. Eles largaram tudo no sentido de que Jesus agora, na vida deles, é prioridade. Entendeu? Eu posso ter um trabalho, mas esse trabalho não é o meu Senhor. Ele não vai dominar a minha vida. Eu vou dominar esse trabalho, eu vou colocar horário. Entendeu? Ele não vai ser o que vai dominar a minha vida. Porque agora eu tenho um Senhor. E o Senhor é Jesus. Né? Então é assim que nós temos que ver, irmãos, o nosso compromisso com Deus. Né? Jesus prioridade, o reino de Deus prioridade. As outras coisas, com a bênção dele, a gente dá conta. Né? Ele abençoa, ele multiplica. O que nós aprendemos nessa noite foi exatamente isso. Não é? É Jesus que abençoa. Sem ele, não adianta ter barco, né? Não adianta ter talento, não adianta ter tudo. Se nós não tivermos a bênção de Deus, nós vamos ter noites e noites de frustração. O segredo está aqui. O segredo é Jesus. É Jesus, irmãos. Amém? O sucesso na vida de muita gente, o brilho na vida de muita gente que você vê por aí, porque ele é íntimo. Íntimo de Jesus. Ele é muito próximo de Jesus. Então olha assim, irmãos, quando você vê uma pessoa abençoada, ele é muito próximo, entendeu? E Jesus abençoa muito a vida dele. Eu tive também visitando a minha irmã e tivemos a oportunidade da gente conversar e ela, por um período, abriu o coração e ela testemunhou um tempo difícil, né, missionário? E eu fiquei só escutando, né? Ela começou a falar do tanto que eles se dedicam ao trabalho, a maneira como eles trabalham, não é? E eles ganham dinheiro, só que o dinheiro não para na mão deles. Não para. E eu tive a oportunidade de falar do devorador para ela. Digo, agora é tudo ou nada, né? Me deu o gancho, me deu a oportunidade, não é? A Bíblia diz que tem que pregar tempo e fora de tempo. Então, se te deu a oportunidade, tem que falar, irmãos. Então, é o devorador. Todos nós, como cristãos, sabemos que é um princípio, né? Deus nos abençoa com base em princípio, não é? E ela falando que tudo que eles conquistam, com muito esforço, com muito suor, com muito trabalho, vai pelo vão dos dedos deles. Vai tudo embora. E eu disse para ela, digo, isso aí, sabe o que é? Sou devorador. Ela mudou de assunto e seguiu falando outra coisa, mas ficou lá. A flechinha ficou lá. Eu grudei a flecha. Porque nós temos que dizer a verdade, irmãos. Há um princípio, entendeu? Deus nos abençoa desde quando nós obedecemos a sua palavra. Olha só, Pedro não fez tudo certinho? Jesus disse, olha, lança a rede. Não, sob a tua palavra vou lançar a rede. E ele, sob a palavra, ele agiu sobre a palavra, ele foi abençoado. Deus encheu a vida dele. E esse é o segredo, irmãos, para nós recebermos a bênção, a prosperidade. Quem não quer prosperidade? Eu quero. Entendeu? Eu quero que Deus me abençoe, que Deus me prospere. Entendeu? Para que eu possa ser uma bênção e ajudar as outras pessoas. Não é? Então, o segredo é a bênção de Deus. É Jesus na nossa vida, irmãos. O pouco que nós temos, irmãos, é muito mais, né? Nós fazemos muito mais coisas do que muita gente que ganha aí um monte de dinheiro e não vê muitas das vezes aonde vai, né? Entra numa mão e sai na outra. Por quê? Porque não tem a bênção de Deus. Não tem. Então nós temos que continuar sendo fiel a Deus, não é? A sua palavra, os seus mandamentos, e procurar ser mais íntimo de Deus, irmãos. A orar mais, a conversar com o Espírito Santo, não é? Pedir ao Espírito Santo, Senhor, Espírito Santo, eu não entendi isso aqui. Por favor, abra os meus olhos, me faz entender. O que o Senhor quer dizer com isso? Por que esse milagre? Não é? Eu não tinha entendido, irmãos, por que o milagre dos peixes, para mostrar que Jesus é o que supre a nossa necessidade. Tá, mas e o que mais? Nós temos que fazer perguntas.
E o Espírito Santo está mostrando. Tu não percebeu que é só Jesus que coloca o pão na tua mesa, é Ele que te abençoa. É verdade. Então é isso que eu vou falar para a igreja. Amém? Então é assim, irmãos, a leitura, o estudo bíblico tem que ser acompanhado com meditação. Nós não temos que só ler a Bíblia, nós temos que ler e meditar, procurar entender e fazer pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, não entendi. O que o Senhor quer dizer com isso? Quais as maravilhas que tem dentro dessa mensagem? Abra os meus olhos, Senhor. Eu quero falar para a tua igreja, eu quero testemunhar. Eu quero que o Senhor me mostre que eu quero pregar por revelação. Isso aqui é revelação, é Deus dando a revelação para a igreja do Senhor. E nessa noite, Deus fala conosco por meio da sua palavra, dizendo, irmãos, que é Ele. Ele é o segredo para tudo. É a bênção dEle. Entendeu? É a presença dEle. Se Deus não abençoar, se Deus não tiver no negócio, se Deus não tiver no centro, tudo vai dar frustração, tudo vai ser frustração. Amém? E é para isso que nós temos que atentar, meus irmãos. Tem muitas pessoas que já não têm mais temor de Deus, já não obedece mais a palavra de Deus, anda solto por aí, não é? Como um ímpio dizendo, seja feito o que Deus quiser, a minha vida está na mão de Deus. Ainda diz assim, mas não fala com Deus, não estuda as Escrituras, manifesta rebeldia contra Deus, ainda diz que Ele está na mão de Deus. Vamos orar, meus irmãos, vamos colocar em pé e vamos agradecer a Deus pela sua maravilhosa palavra. Louvado seja Deus. Me alegro em ver as crianças aqui cantando, louvando ao Senhor. Incentive os seus filhos, meus irmãos, a buscarem a Deus e a servirem a Deus. Nunca esqueça que esse é o seu ministério, não é? Esse é o ministério de cada pai, de cada mãe, educar o filho.